Bem, amigos, estamos começando um Entre Prosas e Divagações de uma maneira um tanto singular, como vocês podem muito bem ver. Quem só está nos ouvindo, se eu fosse você, pararia o seu tocador de podcast predileto e correria para o YouTube e entrasse no canal do Entre Prosas e Divagações, pois estamos em vídeo agora. Sim, voltamos em 2024 ao vivo e em cores. E como vocês podem ver, aliás, eu não faço a mínima ideia porque é a primeira vez que estamos gravando. Eu não sei se ele está no meu lado esquerdo virtual. Espero que esteja, pelo menos da minha perspectiva, ele está na direita. Se continuar assim, eu vou pedir depois para o Thiago, que edita os vídeos, jogar ele para o meu lado esquerdo, mas para mim, no meu coração, eternamente, do meu lado esquerdo virtual, Danilo Sanfelice. Como é que vai o meu Castro, colega? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu acredito que o Thiago já fez isso, porque agora do nada eu fiquei do lado esquerdo, né? Fui eu, É, na verdade. foi É a você. magia da edição. Excelente, excelente. Muito bom. Sim, eu tava preocupado em ficar na direita, não gosto, não. Tô bem, tô levemente resfriado, mas paciência. Às vezes eu capaz de espirrar, mas eu sempre mutarei. Eu dou um sinal pro Fábio, o Fábio assume. Tô muito bem. Essa gravação, inclusive, como eu e o Fábio somos duas topeiras tecnológicas, essa gravação era para ter acontecido no fim do ano passado. Mas como nós não sabemos muito bem lidar com qualquer coisa, assim, depois do motor a vapor, a gente a gente se enrolou um pouco, acabou o ano e tudo mais. Agora o Thiago ajudou, o Thiago ensinou o Fábio. Estamos fazendo essa primeira gravação. A ideia, né? A ideia é fazer pelo menos uma dessa por mês, né? A gente tem uma série de novidades e tudo mais, mas uma gravação, um episódio gravado, né, em vídeo por mês acontecerá. Pois, vamos ver, ainda é uma coisa que estamos testando, já era uma ideia antiga nossa, né, de realizar o podcast também por vídeo, né, que seria uma nova maneira de chegar até vocês, né, aí a gente pode gesticular, nesse caso, nós que somos dois bons paulistanos, né, meus super italianos, gostamos de gesticular bastante. Eu sou paulista, É, paulistano. Desse mal não tem. Não, você assim, você se criou, tudo bem, em Osasco, mas na cidade ao lado, São Paulo, Mas eu né? não nasci em Osasco, né? Eu nasci no interior, nasci quase no Paraná. Ah, meu filho, você pode nascer no Paraguai que você vai ser sempre paulistano. O paulista é um sentimento, Paulista, mano. com certeza. Não, paulista, você é paulista de nascença, sem sombra de dúvida, mas de coração, até quase que o da Moca, Belo. Sou quase de Osasco. Quase de Osasco, não, você é de Osasco. Mas, enfim, como o Danilo bem falou, até por sinal, a gente iria, ou melhor dizendo, teríamos feito esse episódio no ano passado, mas como o Danilo muito bem já disse, nós somos duas topeiras tecnológicas, nada que vem depois do motor a vapor. Nós entendemos, se o computador fosse a base a vapor, talvez a gente conseguiria ter entendido um pouco melhor, né? Mas infelizmente não deu para dar esse presente natalino a vocês. Então, esse é um presente pré-carnaval. Exatamente. Presente de carnaval. Para além da folia, além das festas, assistirem podcast. É porque, vamos ser honestos, nossos ouvintes, eles não vão parar para nos escutar em pleno carnaval. Por isso que a gente tem que fazer esse presente antes, para que aí eles tenham tempo de ver e falar: nossa, que divertido, que legal, que interessante agora isso. É a palavra F e vai para o carnaval. Agora acabou o podcast, vou para o meu carnaval, vou curtir meu bloquinho, vou beber minha cervejinha, vou dar uns beijinhos, vou ser feliz, que é isso que importa, porque eu tenho certeza que se organizar direitinho, todos os nossos ouvintes vão dar um beijinho no carnaval. Achei que você ia falar outra coisa. Achou, né? Não, aqui é um programa que é assim para todas as idades, né? E é o programa da família não tradicional brasileira. E bem, pessoal, sem mais delongas, vamos então para o episódio, né? O Danilo que escolheu esse tema, então eu vou passar a palavra ao Danilão. Ele pode falar muito melhor. Danilo,
o que é o episódio de hoje, que o pessoal já deu play, já sabe muito bem do que estamos falando, para além de ver os nossos lindos rostos. Então, a ideia desse novo quadro nosso é fazer um episódio por vídeo, né, como estamos fazendo, e sempre com uma personalidade histórica. Então, em vez de focar em uma temática histórica ou uma temática política, algum acontecimento recente, alguma guerra, alguma coisa do passado e tudo mais, não. É focar em uma personalidade, uma pessoa especificamente, né? Então a gente pensou e esse primeiro decidimos falar sobre o Dr. Martin Luther King Jr., que é uma personalidade muito importante na história contemporânea estadunidense, mas também mundial, né? E que também, obviamente, a gente pensou em iniciar algo que não fosse, que não agradasse apenas gregos ou apenas troianos, né? Então, não começar com uma figura super de esquerda ou super, sei lá, controversa, não, algo, o Martin Luther King, suponho eu que, a menos que você seja da Ku Klux Klan, você respeite ele. Então, a ideia seria basicamente essa. Pois, eu tenho total certeza que nossos ouvintes, nenhum deles seja membro da KKK, Se porque for, se for, saia daqui. se for, fique longe da minha namorada, como já diria a música dos Ramones, The KKK Took My Baby Away. Então, assim, quem pegou, pegou. Quem sabe a história dessa música também já entendeu. E é isso, pessoal. Acho que não tem mais nada. Podemos seguir, então, para o primeiro bloco, onde vamos debater já o começo, o início, a infância de Martin Luther King. Então, pessoal, esse primeiro bloco nós vamos falar sobre o início da vida do Martin Luther King, né? A infância e o seu desenvolvimento ali na adolescência e tudo mais. Então, ele nasceu em Atlanta no dia 15 de janeiro de 1929. Fez aniversário recentemente, então, portanto. Seu nome de batismo é Michael King Jr. Seu pai, Michael King Sr., mudou de nome para Martin Luther King Sr. em 1934, depois de fazer uma viagem para a Europa a trabalho. Seu nome faz alusão a Martino Lutero, líder protestante muito importante durante o período das reformas eclesiais na Europa. Pois, no caso, como o Martinho Lutero, ele é o precursor, né? Ele foi o que inaugurou a reforma protestante. O pai do Martin Luther King, por ter justamente esta formação, origem religiosa protestante, acabou mudar o nome, né? E aí a gente raramente faz essa associação porque uma coisa é Martinho Lutero, outra coisa é Martin Luther King. Né, por causa dessa confusão linguística, a gente não dá muito conta disso, né? Mas, na verdade, como o Danilo muito bem interviu, ele é, na verdade, a mesma pessoa, Martin Luther King, Martinho Lutero, este que foi como posso dizer, o greveiro da época dele, né? Ele era da União Sindical da época, lá dos religiosos. Brincadeirinhas à parte, claro. Algumas pessoas vão acreditar. Né? É... assim como o pai, portanto, em 1957, o Michael mudou seu nome para Martin Luther King Jr. A infância foi marcada pela presença da religião em sua criação desde muito jovem. A disciplina passada pelo pai e também pela avó tem um teor muito religioso. O Martin é levado para a igreja e lá passa a se destacar desde jovem, como uma grande capacidade oratória e de liderança. Né? Outro ponto importante é que o exemplo do pai sempre foi muito importante para o Martin, porque mesmo estamos falando em 1940, 1950, e o pai dele já dava exemplos de não aceitar leis de segregação raciais impostas na região naquele momento. Né? Então o pai ele já era conhecido naquele momento por ser uma pessoa que batia de frente com essas leis, que fazia protesto, que convocava protestos, que falava com outras pessoas negras sobre a importância de não obedecer, da desobediência civil contra uma lei segregacional. Né? Então é algo
muito interessante, que também mostra como que a base ali da vida de uma criança é muito importante, que o Martin Luther King Jr. viu tudo isso acontecendo desde muito cedo com o seu próprio pai, né? Um exemplo já desde casa ali. A vida política do Martin Luther King Jr. começa ainda na adolescência. Como eu falei, ele começou a ter um destaque, né, na igreja, justamente. Mas muito inteligente, ele pulou alguns anos da sua formação acadêmica na escola ali, e na escola de afro-americanos de Atlanta, ele rapidamente começou a se destacar dentro das organizações estudantis da escola, né? Então ele conseguia. Nessas escolas estadunidenses tem bastante clubes de debate, né? E ele conseguia, dentro desses clubes, se destacar, né? Então, além de participar de clubes de debate, que já mostra uma inclinação para a vida pública, né? Além disso, ele já se destacava dentro desses clubes, né? Então é algo muito interessante. O Martin Luther King Jr. ganhou um prêmio de oratória nesse período, né? Período escolar. E quando ele estava retornando para sua casa, acompanhado de um de seus professores, os dois foram ordenados a se levantar para que pessoas brancas se sentassem. E o Martin Luther King se recusou, seguindo o exemplo do pai dele, né? Se recusou, mas durante esse processo, essa questão de tipo, eu me recuso, mas isso gera uma polêmica, uma questão de lei na época, gera toda uma questão. O professor acaba convencendo ele a seguir a orientação ali, ele evita, portanto, a prisão dele, que estava em vias de ser preso. Aos 18 anos, o Martin Luther King Jr. decide, né, a se dedicar à vida eclesial, a se tornar pastor. Né? Aos 19 anos, se gradua em sociologia. O King terminou o magistério em 1951, se destacando durante o processo de formação. Né? Após suas duas formações iniciais, o Martin Luther King Jr. Começou o doutorado na Universidade de Boston em Teologia Sistemática. Em 1954 foi consignado pastor em Montgomery, no Alabama. Se tornou doutor um ano mais tarde com a dissertação sobre uma comparação dos conceitos de Deus nos pensamentos de Paul Tillich e Henry Nelson Willman. Então, rapidamente ele se torna doutor, né? Então é um avanço acadêmico muito, muito, muito louvável, assim, e ao mesmo tempo pastor, né? No Alabama, que naquele momento era uma área um pouco complicada para as pessoas negras. Né? O Dr. King, aí, portanto, já doutor, foi pastor no Alabama até 1959, e a partir daí, até 1968, foi se tornar pastor em Atlanta, desculpa, na companhia de seu pai. Após isso, ele fundou, né, a Convenção Batista Nacional Progressista. Então, esse avanço, portanto, fim da vida adolescente, início da vida adulta, a gente vai encerrar esse primeiro bloco aqui, porque agora, a partir da próxima fala nossa, já vamos focar mais na vida adulta e principalmente política e pública do Dr. Martin Luther King. Só antes, para terminar este bloco, o que eu acho interessante da gente ressaltar do que o Danilo justamente falou é que, para além dele já ter, durante a própria infância e adolescência, esse espírito, vamos dizer, de contestação contra as leis segregacionistas, vem desde, claro, da própria criação que o pai dele dá, mas também a parte do território dos Estados Unidos onde o Martin Luther King se encontra. Com exceção de Boston, que o Danilo mencionou, a gente está falando de Alabama e Atlanta e na Geórgia, né? Dois lugares com uma população negra muito forte presente, em dois estados do sul de maioria branca
e com altos teores de racismo para a época. Não que hoje também não seja, evidentemente. Claro que hoje não vamos não cair na falácia que não há racismo hoje. Mas claro que os conceitos que estamos tratando dos anos 50, 60, estamos falando ainda quando as leis segregacionistas eram vigentes justamente nesses tipos de Estado. Lembrando que a Geórgia tirou só o símbolo confederado no ano de 2003. E o Alabama, eu acho que, se não me engano, tirou agora. Eu até posso fazer uma rápida pesquisa aqui, mas até pouquíssimo tempo atrás também tinha símbolos dos confederados, né, dos americanos do Sul, até não muito tempo. Não, mentira, isso eu já estou viajando na batatinha, foi em algum outro estado. O Alabama tem a Cruz de Santo André. Cancela os últimos 2 segundos que eu falei e sigamos para o próximo bloco, onde aí sim já vamos tratar do início da vida pública de Martin Luther King e, claro, do início da vida política dele. Bem, pessoal, então vamos começar já falando sobre o início da vida política de Martin Luther King, né? Assim como para além da vida política, da vida pública dele, melhor dizendo, né? Como já falamos, o pai de King mostrou ao filho as injustiças cometidas contra a população afrodescendente nos Estados Unidos, inclusive organizando manifestações ainda nos anos 30, né? Isso, assim, fazer uma manifestação naquela altura, naquele campeonato, pré-Segunda Guerra, ainda, vamos dizer, é um pouco pioneiro, né, na questão de luta dos direitos civis, pela igualdade dos direitos civis, por parte do pai de Martin Luther King, né, o senhor King Sênior. King, portanto, possuía o exemplo dentro de casa e desde muito jovem já mostrava essa revolta com a questão, né? Em 1955, Claudette Colvin, uma jovem estudante de 15 anos, recusou a ceder o lugar a uma pessoa branca no transporte coletivo, desobedecendo às leis segregacionistas vigentes na época naquele estado. Neste momento, King ocupava o comitê da comunidade afro-americana de religião e analisou o seu caso, mas decidiram por não transformar o caso numa manifestação por se tratar de uma menor de idade, ou seja, mostrando um mínimo de consciência com relação, pelo menos, à pessoa, e por saberem que logo teria um caso com um adulto em que poderiam, então, desenvolver uma revolta ainda maior. Justamente é a voz da experiência, né? Porque de fato isso aconteceu. Então, em 1º de dezembro de 1955, um caso muito famoso, né? A Rosa Parks foi presa ao se recusar a ceder lugar a uma pessoa branca no ônibus. O mesmo caso citado agora há pouco, só que uma pessoa maior de idade. Né? As lideranças negras da região reagiram à prisão de Parks, organizando manifestações e principalmente um boicote às linhas de ônibus de Montgomery. Com destaque pela liderança do boicote, o Dr. King passou a ser perseguido e a sua casa passou a ser alvo de bombas. A polícia chegou a prendê-lo por ser responsável pelo boicote. Tal boicote durou pouco mais de um ano, culminou em um processo jurídico levando o fim da segregação racial nos ônibus de Montgomery. Com consequência à liderança do boicote, o Dr. King se transformou numa figura nacionalmente conhecida na luta pelos direitos civis. O interessante desse caso é que várias coisas interessantes. Né? Primeiro que olha o tamanho do boicote, né? Não é uma tipo, é igual hoje em dia se você comparar a greve de hoje em dia, uma greve geral no Brasil hoje em dia com a greve geral de 17, por exemplo. A greve geral de 17 durou 3 meses. Né? Então, imagina todos os trabalhadores do Brasil hoje em dia pararem por 3 meses. O país quebra, evidentemente. Né? Esse boicote também é algo muito incrível, né? Porque é um mês da maior parte da população boicotando o transporte público. Né? E é algo tão forte que, mesmo naquela época, culminou com, de fato, o fim da segregação racial. Então, é uma luta que, embora seja violenta, uma luta que é racista, profundamente racista, né? Contra o racismo, né? Portanto, óbvio. A consequência foi muito positiva, né?
a consequência foi de fato acabar com uma coisa que até então era inimaginável que acabasse, né? Então, essa luta antirracista desse momento, com um boicote tão grande, com uma organização da população negra da cidade, mostra o quão forte a figura do Martin Luther King passava a ser naquele momento. Não só ele, claro, outras lideranças, a própria Rosa Parks se tornou muito famosa, muito importante. Mas mostra o tamanho que se tornou o Martin Luther King nesse momento. Exatamente. Então, retornando já para a vida de Martin Luther King, no ano de 1957, o Dr. King e outras lideranças negras criaram a Conferência da Liderança Cristã do Sul, com o objetivo de organizar protestos não violentos em prol da luta por direitos civis. O grupo foi liderado pelo Dr. King até o seu próprio falecimento. A partir do ano de 1962, o FBI, o Federal Bureau Investigação, mas não lembro agora como é que, ou qual é o I mesmo. Preciso voltar a assistir filme americano. Mas, enfim, o nosso conhecido famoso FBI passou a espionar o Dr. King e outras lideranças do grupo, alegando inicialmente ligações com o comunismo. Isso é um contexto histórico interessante da gente abordar rapidamente, para a gente ter uma ideia. Estamos falando do começo dos anos 60, onde, no ano fatídico ano de 1962, que tivemos a crise dos mísseis, a invasão da Baía dos Porcos por parte dos Estados Unidos, que haviam, né, criado, como eu posso dizer, movimentos de resistência de cubanos apátridas, né, que fugiram de Cuba e se instalaram nos Estados Unidos e foram treinados pela CIA para invadir os Estados Unidos. Né? Como? A contra-revolução. Exatamente, fazer a contra-revolução. E para além disso, além dessas questões de Cuba e da própria mísseis, a crise dos mísseis de Cuba, né? Para não falar do conhecidíssimo plano espacial cubano, quem pegou a referência dos mísseis e o espaço, entendeu? E Cuba. A gente também tem que lembrar, claro, da questão do marcatismo que marcou muito os anos 50. Que foi a caça às bruxas aos comunistas nos Estados Unidos, que gerou uma paranoia nacional, onde qualquer coisa você era acusado de comunismo, né? Então, teve uma paranoia gigantesca, ameaças, todo tempo chegar e falar, vou te falar que você é comunista para o governo, e pronto, sua vida acabava naquele contexto. Até teve muitas produções cinematográficas na época que abordaram muito esse tema. É muito interessante vocês verem o cinema dos anos 50 justamente por causa disso. Há muitos filmes legais de se verem por aí, que é de fácil acesso. Depois, se vocês quiserem, peçam aí nos comentários e a gente vê de fazer uma listinha desses filmes que são bem interessantes. De qualquer das maneiras, retornando então para as ameaças comunistas que achavam que o Dr. King tinha, acreditava que os protestos pacíficos que o Dr. King realizava era a melhor maneira que a população negra do sul dos Estados Unidos tinha para chamar a atenção da mídia e de todo o país contra as violências sofridas naquela região. Como eu havia dito, onde o racismo era muito mais exacerbado, muito mais frequente na rotina do dia a dia no sul dos Estados Unidos. Com o avançar da década de 1960, o Dr. King passou a ser uma figura nacionalmente conhecida e, de fato, a popularidade da causa por direitos civis só crescia, bem como a popularidade do Dr. King não apenas entre a população negra, mas também de outras origens. Tanto tem uma foto de uma das marchas, não sei se foi a maior marcha do Martin Luther King, que está assim, né, ele na frente lá, com os braços dados, marchando, e atrás tinha um cara, um branquelo, que é o famoso Bernie Sanders. O Bernie Sanders estava nessa, acho que foi na principal, se não me engano, posso estar equivocado, estou tirando aqui, o Danilo está falando que foi. Eu ainda acho que na minha cabeça o pessoal não está vendo o Danilo, mas vocês estão vendo. Era isso que eu ele mexeu o lábio. Era isso que eu ia conversar. Tipo, o assim, Danilo está falando que foi como se a galera não estivesse me vendo. Né?
Exato. É o hábito. É assim que a gente funciona quando vocês não estão vendo a gente. Você está falando, a gente está falando essas gesticulações, no caso, né? Mas, enfim, o Bernie Sanders estava, né, naquela manifestação, né, mostrando que também teve a adesão de muito da população branca dos Estados Unidos. Não foi um movimento exclusivamente negro, como foi a Nação do Islã, do Malcolm X, né, que é o primeiro momento é, a Nação Islã pregava mesmo essa coisa da mais separação entre as raças, né? Mas nesse caso valorizando a raça negra. E pronto, o Martin Luther King já tinha essa adesão mais de igualdade, né? Que esse foi o grande depois atrito entre os dois, né? Atrito entre algumas aspas, claro. O Dr. King organizou e liderou marchas na luta dos negros pelos direitos ao voto, contra a segregação, a favor dos direitos trabalhistas, abre aspas. Daí que o FBI colocou a palavra comunismo, fecha aspas, e outras conquistas civis básicas. A maioria desses direitos foram, com sucesso, promulgadas nas leis dos Estados Unidos, com a criação da Lei dos Direitos Civis de 1964 e da Lei do Direito ao Voto de 1965. Isso aí. Eu já vi em outro lugar recentemente esse negócio de qualquer coisa ser acusado de comunismo. Hein? De uma forma menos organizada, mas eu já vi. Né? Ah, claro. Agora, continuando aqui, no fim de 1961, Dr. King foi a Albany, também no sul dos Estados Unidos, aconselhar movimentos de direitos civis da cidade. Sua presença, porém, inflou as pessoas e as manifestações foram muito maiores do que as planejadas, porque normalmente, igual a gente vem falando nos últimos pontos, nesse momento o Dr. Martin Luther King já é uma figura pública nacional, né? Então, qualquer lugar que ele fosse, era tipo, uau, o Dr. King está aqui, sabe? Então isso inflava muito mais as pessoas, né? Óbvio. Os manifestantes fizeram um acordo com a prefeitura, mas ao deixar o local, Dr. King foi informado que esse acordo não foi cumprido e a luta continuou, né? Então, como estava muito caótico, muita gente, muito fervoroso o ambiente, a prefeitura e as organizações que lideravam as manifestações fizeram um acordo para tentar acalmar e o próprio Luther King, teoricamente, sair dali, né? Porque entenderam que a presença dele ia transformar tudo num caos, né? E nesse momento os próprios manifestantes não queriam isso, não achavam isso vantajoso, né? Mas e depois de selar esse acordo, o Dr. King saiu da região, mas logo depois a prefeitura rompeu, que era esperado, né? A prefeitura racista rompeu com o acordo e a luta voltou a se tornar intensa e caótica do jeito que estava. 6 meses depois, o Dr. King retorna a Albany, mas para se precaver das consequências que a visita traria, a polícia prende o Dr. King logo na chegada dele na cidade. Albany se mostrava muito mais racista do que as demais localidades em que o Dr. King tinha lutado, a ponto de prender uma das principais figuras do movimento civis dos movimentos pelos direitos civis, apenas pela presença, né, dele ali, né? Então, o Albany se mostrava não necessariamente mais racista, mas se mostrava mais com mais ousadia para bater de frente com as manifestações, né? Mais ousado, portanto. Porque racista todos eram, né? Naquele momento. Né? O Dr. King é solto 3 dias depois de sua prisão, graças ao pagamento de uma fiança, né? Bastante alta. O pagamento foi realizado por uma das principais lideranças da Igreja Batista estadunidense, que por sinal era um homem branco, né? Mas aí o que unia ali, especialmente, era a questão eclesial, né? Em 1963, o Dr. King organizou uma série de ações em Birmingham, no Alabama, com uma diferença na estratégia. Continuariam pacíficas, mas contariam com a presença de crianças e teriam protestos sentados, né? Algo que os protestantes aqui no Brasil hoje em dia fazem bastante. Eu já fiz, inclusive. Onde os manifestantes ocupam uma área, uma rua pública,
e permanecem sentados e quietos, se recusando a andar, se recusando a sair, se recusando a obedecer uma ordem da polícia. A estratégia deu certo, uma vez que, como era de se esperar, a polícia passou a responder de maneira violenta, e as imagens dessa resposta da polícia eram transmitidas nos canais nacionais, causando grande comoção, mesmo entre os cidadãos brancos. Como consequência, a popularidade do Dr. King aumentou vertiginosamente. E mais importante ainda, as leis de segregação naquele momento, naquela região, passaram a afrouxar. Né? Outro ponto importante é que durante esse processo o Dr. King foi preso pela 13ª vez, ou seja, esse processo que a gente vem narrando aqui, ele não é linear, né? Ele segue esse avanço que a gente não pode falar de cada caso, porque senão o episódio vai ficar com 8 horas e meia, mas é um processo que ele não é linear, ele tem avanços, tem prisões, tem protestos contra a prisão, tem novos avanços, e assim segue, né? Assim como tudo na vida, né? Então ele foi preso pela 13ª vez. Nesse caso em especial, da prisão, ele trocou cartas com clérigos brancos da região, onde esses clérigos defendiam que a luta por direitos civis deveria ser feita dentro dos limites da lei. O Dr. King argumentou que nem sempre a lei funciona, e que a história ensina que a liberdade deve ser exigida e não recomendada, e que, ao contrário, tudo que o Hitler fez foi dentro dos parâmetros legais. Muito corretíssimo. Outro caso muito bom para exemplificar são as leis de segregação do apartheid, por exemplo. Está dentro da lei, vigente no território ali, mas não quer dizer que isso autorize o processo. Né? Não quer dizer que torne o processo em algo justo. Certo, Fábio? Corretíssimo. Eu ia falar esse exemplo do apartheid, mas você já se adiantou, como é habitual, que mentes brilhantes pensam iguais, né? Tenho que dizer isso. Mas bem, retornando então aqui para Martin Luther King, agora vamos abordar o ponto-chave da história da vida pública do Martin Luther King, que foi a marcha sobre Washington, essa que foi tão famosa, essa que disse que até o Bernie Sanders estava lá, né? Na época, na categoria de jovem, né? Hoje já na sua categoria ancião barra memeiro, porque qualquer coisa que ele respira ou faz vira meme. Isso é para quem gosta dele, para quem odeia, de fato, você tem que reconhecer. O cara espirra, vira meme. Mas enfim, já então retornando para essa marcha de Washington, ela ocorreu em 1963. Foi desenvolvida a maior marcha na luta a favor dos direitos civis de até então, logo na capital do país, no coração dos Estados Unidos. Ela foi, porém, bastante polêmica, pois no meio da organização ela passou a ser influenciada por um jovem político, John F. Kennedy, relativamente favorável aos direitos civis e que via na marcha um potencial importante que trabalhou para deixar a mesma menos radical. A influência de uma figura do governo dentro da organização da marcha foi bastante polêmica, fazendo com que as lideranças mais radicais, como Malcolm X ou Malcolm X, se você é mais americano, se recusarem a participar, chamando a marcha de farsa de Washington. A marcha foi um grande sucesso, contou com mais de 250 mil pessoas e chamou a atenção do mundo inteiro. Foi nessa marcha que o Dr. King, para o imaginário de todo o mundo, com o seu famoso discurso Eu tenho um sonho, I have a dream. Abre aspas. Eu digo a você hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebramos estas verdades e elas serão claras para todos e que os homens são criados iguais
Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos ex-escravos e os filhos dos ex-donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo o estado do Mississippi, um estado que transpira o calor da injustiça, que transpira o calor da opressão, será transformado em um oásis da liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças viverão um dia em que uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia, lá no Alabama, com seus racistas malignos, com o seu governador tendo os seus lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia, bem ali no Alabama, meninos negros, meninas negras poderão unir as mãos com os meninos e as meninas brancas, como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. Ele falou com essas exatas palavras em português, com essa mesma tonalidade de voz que eu estou falando agora, e até as mesmíssimas gaguejadas ele falou exatamente igual, sem pôr nem tirar. E quem falar o contrário é calúnia. É calúnia porque eu não vou ter que falar isso de novo, tá? Não vou ler esse texto de novo. Mas a gente pode ver que é um texto, é um discurso muito carregado emocionalmente e que ele está muito alinhado com essa ideia de uma ideia de uma igualdade racial nos Estados Unidos que devemos recordar. Estamos falando de um texto feito há 60 anos atrás, 61 anos atrás, para ser mais exato, com um imaginário completamente diferente. Falar em uma igualdade desta maneira nos Estados Unidos, nessa magnitude de proporções que atingiu o país como um todo, e claro, transportou pelas suas bordas e passou para outros países, foi algo realmente imprescindível. Um ponto importante que deve ser ressaltado é que ao longo de toda a vida política, a estratégia do Dr. Martin Luther King por protestos não violentos na luta dos direitos civis sempre se mostrou correta. Isso se deve ao fato que a luta não era revolucionária e sim reformista, e por isso a opinião pública também de brancos era fundamental, assim como os manifestantes não poderiam causar violência, pois desta maneira afastaria essa opinião pública branca. Paralelamente a isso, as polícias com frequência respondiam com violência, causando elas as dores e o sofrimento decorrentes disso, aumentando consideravelmente o desgosto nacional pelas forças de segurança pública e aumentando a admiração por Martin Luther King e consequentemente, as suas ideias. Diferentemente do Malcolm X, que buscava, além do fim da segregação racial, também a superação do capitalismo. Assim, para essa outra perspectiva, não importava a visão da elite branca do Norte. Para ele, bastava o apoio da população negra e trabalhadora, também, nesse caso, da classe trabalhadora branca, né? Tendo essa visão mais marxista. Já nesse caso, nós podemos também linkar com a história do Vietnã e a crítica ao capitalismo, pois o Dr. Martin Luther King, ao se posicionar contrário à guerra do Vietnã, por entender que isso poderia retirar o apoio de brancos favoráveis à causa dos direitos civis, e de fato, quando o Dr. King se mostrou contrário ao conflito, passou a perder o apoio dessa população. Ao mesmo tempo, o Dr. King passou discretamente a fazer críticas ao capitalismo, mostrando que pensava que havia algo de errado com o capitalismo e que, de um certo ponto de vista econômico, ele era muito mais inclinado ao socialismo democrático do que ao capitalismo. Em outras palavras, um verdadeiro keynesianista, né, por assim dizer. Isso, claro, botando a minha visão sobre o ocorrido. Tais declarações, mais uma vez, fez perder o apoio dessas parcelas das elites e da classe média branca estadunidense, que era muito importante para toda a causa dos direitos civis dentro da estratégia do Martin Luther King.
Nos anos finais de sua vida, o Dr. Martin Luther King passou a defender também, inclusive, a marcha, o direito econômico dos pobres, não apenas dos negros, ou seja, o recorte não era apenas mais racial, mas agora também econômico. Então, pessoal, agora a gente vai encerrar esse bloco e o próximo bloco tem a temática mais pro fim da vida dele, né? Obviamente. E tem um nome curioso que a gente colocou, mas aí a gente fala disso depois. Então, pessoal, agora iniciaremos nosso último bloco de conteúdo, né? O último bloco literal são as dicas culturais, mas de conteúdo esse é o último bloco. Então, falaremos, portanto, do momento mais final da vida do Dr. Martin Luther King Jr. E o nome desse bloco, digamos assim, é O Topo da Montanha. Por quê? Porque ele faz alusão a um discurso que eu lerei aqui, muito importante, muito interessante, muito bonito, mas também tem uma dica cultural que está ligada a isso. Então, vocês vão linkar tudo daqui a pouco. Em 26 de março de 1968, Dr. Martin Luther King Jr. viaja até Memphis para apoiar uma greve de trabalhadores negros, que faz novamente o ponto ali que o Fábio falou, né? Nessa parte final de vida dele, ele não estava apenas focado na questão de direitos civis da segregação racial, mas também na questão econômica. Então, estava apoiando uma greve, portanto, um motivo econômico ali. Seu voo é atrasado pela ameaça de uma bomba justamente em seu avião. Uma vez em Memphis, o Dr. King faz um importante e profético discurso. Profético entre aspas, claro. Então, discurso, aspas, por favor. Então cheguei a Memphis, e alguns começaram a falar sobre ameaças, e falar sobre ameaças externas. O que aconteceria comigo diante do perigo de alguns brancos doentes mentalmente? Bem, eu não sei o que acontecerá agora, mas não sei o que acontecerá agora. Nós temos alguns dias difíceis pela frente, mas não me importo com isso agora, porque eu tive no topo da montanha e eu não dou a mínima. Como qualquer um, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar, mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu quero apenas fazer o desejo de Deus. E ele permitiu-me ir ao topo da montanha. E eu olhei ao redor e avistei uma terra prometida. Talvez eu não fique com você lá, mas mas eu quero que você saiba esta noite que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Eu estou feliz esta noite. Não estou preocupado com nenhuma outra coisa. Não temo nenhum homem. Meus olhos viram a glória vinda de Deus. É muito interessante esse discurso. Primeiro porque parece que ele está sentindo algo, né? Parece que ele está sentindo o perigo. Porque assim, ele foi desde do início da vida pública dele, ele foi ameaçado, a casa dele sofreu muitas ameaças bem diretas, muitos ataques e tudo mais. Então, ele poderia ter ficado com medo o tempo inteiro, né? Não ficou. E ele nunca havia feito um discurso tão percebendo esse fim, entre aspas, né? Ou seja, parecia de fato que ele estava percebendo que ali poderia acontecer alguma coisa. Né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que, ao mesmo tempo, parecia que ele estava em paz, né? Parecia que ele tinha total consciência do que ele fazia, da importância do que ele fazia, do papel dele dentro desse movimento. E isso parecia deixá-lo em paz, né? E um outro ponto é o caráter bastante religioso do discurso, né? Fala em terra prometida, fala em glória do Senhor, tudo mais. Então, é um discurso que eu sempre julguei muito interessante do Dr. Martin Luther King. No dia 4 de abril de 1968, o Dr. King estava hospedado no mesmo motel que sempre ficava quando viajava para a cidade, o Motel Lorraine. Vale ressaltar justamente o que o Fábio vai ressaltar agora.
Gente, não, por favor, não confunda o motel dos Estados Unidos com o nosso, tá? Lá no o motel é aquele hotel de beira de estrada e que a No única filme. intenção lá é ir dormir, tá? E para as crianças que nos escutam no Brasil é exatamente a mesma coisa, tá bom? Qualquer outra interpretação disso é fake news, tá ok? Isso aí. Eu ia fazer a intervenção, daí eu ouvi o Fábio falar, eu acho que ele vai falar a mesma coisa. É, então, então ele ficou, portanto, no motel Lorraine, que é o mesmo motel que ele ficava sempre que visitava a cidade, no número 306, que é o mesmo quarto que sempre ficava. Quando, às 18h01 do dia 4 de abril, né, foi alvejado com um tiro no maxilar. Socorrido faleceu durante uma cirurgia no hospital às 19h05 do mesmo dia. Uma onda de protestos e agitações se espalhou por todo o país. Autoridades ligadas à luta pelos direitos civis pediam para as pessoas seguirem o exemplo dado pelo Dr. King e saíssem para as ruas de maneira pacífica. Algo muito difícil. Imagina você, uma pessoa negra que tem o Dr. Luther King como exemplo, segue o exemplo dele, segue o que ele diz e sempre vai às ruas protestar de forma pacífica e você vê essa pessoa ser assassinada por uma pessoa branca. Então é muito difícil nesse momento se controlar e seguir o exemplo, e falar não, vamos, é muito difícil, muito, muito difícil. Então, naturalmente, os protestos, especialmente ao sul dos Estados Unidos, ah, se inflamaram de uma forma muito esperada. Eu acho realmente algo esperado. Se eu tô lá, se eu sou a pessoa negra nesse momento nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu ia fazer é começar a ler o livro do Malcolm X, sabe? Porque eu ia provavelmente me radicalizar, sabe? Porque seria uma resposta de que essa pacificidade não dava tão certo, assim. Porque um branco foi lá e matou ele, sabe? Então, tipo, se eu tô vivendo aquele momento, provavelmente eu ia seguir esse caminho naquele momento, seguir uma violência, né? Mas as lideranças pediram com bastante fervor para que não devolvessem na mesma moeda, porque obviamente poderia se tornar uma fagulha muito perigosa ali, né? O funeral contou com a presença do vice-presidente do governo dos Estados Unidos, e o dia 7 de abril foi declarado como luto nacional oficial, né? O assassino James Earl Ray foi preso 2 meses depois ao tentar fugir do país. Foi condenado a 99 anos de prisão e morreu em 1998, aos 70 anos de idade, ainda em cárcere. Várias teorias defendem que o governo dos Estados Unidos conspirou pelo assassinato do Dr. King. Essas teorias, porém, em sua maioria, são descartadas, assim, porque, sinceramente, essas teorias fazem muito sucesso nos Estados Unidos, né? Teorias de conspiração, né? Mas seria pouco inteligente, né, o governo dos Estados Unidos fazer isso, especialmente quando o vice-presidente tá já, como o Fábio falou na última fala dele, tá participando de marchas e tudo mais, tá ajudando a organizar. Então, o assassinato pelo governo ali seria muito pouco inteligente. Sem falar que podia se tornar um tiro na culatra enorme, né? Que se isso vem à tona, por exemplo, uma comprovação da participação do governo dos Estados Unidos ali, imagina a revolução que não seria, né? Da população negra estadunidense. Então seria, eu sinceramente não boto muita fé nessas teorias da conspiração. É fato, porém, que o Dr. King era vigiado e que diversas agências do governo trabalhavam para desmoralizá-lo com uma desde isso a gente falou, né, desde o início ali, o Fábio notou, falou inclusive da questão do comunismo, fim dos anos 50, né, início dos anos 60, e o governo dos Estados Unidos participou bastante disso, mas documentos hoje públicos dão conta que o lendário chefe da FBI, o Edgar Hoover, mandou grampear todos os números ligados ao Dr. King desde 1963 até seu assassinato. Mesmo fez, com, por exemplo, com o Malcolm X, né? Com a Angela Davis e tudo mais. Tal cisma, entre aspas,
do governo estadunidense se dá pelo fato de que de que primeiro o Dr. King era uma figura profundamente carismática e a ponto de conseguir admiradores e especialmente seguidores, mesmo entre os brancos, né? Então isso poderia se tornar algo perigoso para o status quo estadunidense, né? Somado ao fato de que diversas vezes o Dr. King se mostrou desgostoso com o capitalismo, especialmente na fase final da vida dele, como o Fábio falou, e favorável ao socialismo democrático. Algo que nos Estados Unidos é muito complicado, né? Esse socialismo democrático nos Estados Unidos é algo que para nós seria bastante brando, assim. Do ponto de vista latino-americano, o socialismo democrático é muito simples. Assim. É uma social-democracia, né? É um PT da vida, assim, tá? Agora, para os Estados Unidos, normalmente isso é muito Radical. quase radical, é isso, é radical, assim, né? É uma visão, meu Deus, é um Che Guevara, sabe? Então, tipo, uma pessoa se declarar social-democrata lá é muito grave, igual o Bernie Sanders, né? Que se declara social-democrata e é muito mal visto por várias alas políticas estadunidenses. Então, Fábio, você quer falar mais uma coisa da minha parte? Não, acho que agora essa questão última final que você abordou sobre a questão política, você destrinchou bem, né? Porque a gente tem essa distinção do que é ser esquerda nos Estados Unidos, o que é ser esquerda na América Latina, que é completamente diferente do que é ser de esquerda aqui na Europa. Tanto que quando teve as eleições do Biden, né, quase 4 anos atrás, né, todo mundo falava, meu Deus, Biden comunista. O Biden, eu acho que assim, dentro da visão política americana, estadunidense, o Danilo me repreendeu aqui em off por utilizar o termo americano, dentro da perspectiva de visão política dos Estados Unidos, o Biden, assim, ele olha para o PSDB e vai falar, cara, baita partido de comunista. Ele ia falar que o PSDB, que o Serra é um comunista nato, assim, coisa que nós já, assim, já é forçar a amizade, usando um termo mais coloquial. Por isso que eles acham que o Che Guevara é o demônio, né? Ah, o Che Guevara, esquece. Ele já. Se o José Serra é comunista raiz, porque apesar do Serra ele tem suas origens, acho que marxistas também, né, na época da ditadura. Eu estou escutando, Ele talvez não era, esteja ele dando um era, exemplo. ele era a liderança da Uni, né? Sim, talvez vou usar então o Écio Neves, para não ter nenhuma discussão. O Che Guevara, comparado, sei lá, o Écio Neves, para o americano, pronto, aí ele é uma mistura de diabo Estadunidense. com estadunidense, perdão. O diabo comunista, porque o inferno vermelho, o diabo comunismo vermelho, percebeu? Percebeu? Tá aí, ó, a nuance. Papai Noel também é comunista, não se esqueça. Mas divagações à parte, acho que não tem mais nada a se adicionar. Podemos então já seguir para as dicas culturais, se assim quiser. Exatamente, bora lá. Vamos lá então. Bem, pessoal, e para começar sobre nossas dicas culturais, eu vou dar dois filmes para vocês que, pelo menos, está mais ou menos relacionado ao tema, mas não muito à figura do Martin Luther King. Acho que talvez esses dois filmes já tenha recomendado aqui anteriormente, mas coisa boa vale a pena ver de novo, já diria Rede Globo, Família Marinho. O primeiro filme é o Mississippi em Chamas, que, se não me engano, estreia o William Dafoe, exatamente o William Dafoe como personagem principal, onde ele é um investigador do Bureau, do FBI, do Norte, que vai até o Mississippi investigar a morte de 3 membros da NAPAAC, que é a Associação de Apoio às Pessoas de Cor, uma coisa assim. É uma instituição centenária nos Estados Unidos que tem uma. A gente não mencionou ele no episódio, mas ele tem uma luta já de muitas e muitas décadas, né, uma instituição centenária, a favor dos direitos civis nos Estados Unidos. A trama se baseia aí
E ali o agente, que o William Dafoe vai ter toda aquela discussão de chegar no sul, de perceber como as coisas funcionam de fato no sul, e tendo aquele choque, né, das realidades entre o norte e o sul dos Estados Unidos, né? Já o último filme que eu gostaria de colocar aqui para vocês é O Assassino da Rua das Flores. Esse é o novo filme do Martin Scorsese, que fala, né, sobre a descoberta do petróleo no estado de Oklahoma. É um filme muito legal. Assim, como eu vou dizer para vocês, um erro que eu cometi, que espero que vocês não cometam: vá ao banheiro antes, garanta-se de munice de comida e de bebidas, pois é um filme de 3 horas e meia, que assim, o filme é bom, a ideia é muito legal, a execução é muito boa, os diálogos são bons, é Scorsese, só que, pelo amor de Deus, Scorsese, a vida não dá 3 horas e meia. Você podia cortar uma horinha ali fácil, sossegado, que 2 horas e meia dá tempo suficiente. Mas, enfim, são dois filmes muito legais que tratam de alguma maneira de abordar essa questão do racismo nos Estados Unidos, né, de como funciona essa visão, ainda mais nas regiões do sul dos Estados Unidos, onde a diversidade e, infelizmente, o preconceito racial são muito presentes nessas regiões. Então, pessoal, eu tenho duas dicas também. Uma delas é possível, assim, mas vai que vocês consigam. Né? Que assim, existe uma peça de teatro muito boa chamada justamente O Topo da Montanha, que foi o nome do último bloco nosso. E que apareceu duas vezes no discurso, duas ou três vezes no discurso que eu li para vocês. É uma peça do Lázaro Ramos, acho que ele dirige, e atua Lázaro Ramos e da Thais Araújo, que mostra os últimos dias ali de vida do Martin Luther King. É muito bom mesmo. Só que já saiu de cartaz. Então, das duas, uma, ou vocês conseguem achar algum material online, é possível, não é impossível, mas é difícil. Ou se um dia voltar ao cartaz em São Paulo, no Rio, em Brasília, na Iugoslávia, onde for, vocês assistam. Verão lá e lembra do Danilo e assista, porque é muito bom, vale muito a pena. Agora, além disso, eu vou recomendar um livro, não, um filme que trata de segregação racial nos Estados Unidos, que ele é mais, não é tão novo assim, mas também não é velho, como a dica do Fábio, mas que é muito bom também, que chama Histórias Cruzadas. E é bem fácil de achar. Você tá em algum streaming desses aí, sabe? Tipo, HBO Max, Star Plus, todas essas coisas todas. Em algum deles tá. E é bem fácil. Talvez a própria Netflix, né? E é bem bom, assim, vale bastante a pena. Então, um muito fácil de achar e um bem difícil de achar. Então, vocês estão bem servidos aí. E é isso. E bem, pessoal, obrigado para você que chegou até o fim deste episódio. Espero que tenham gostado deste novo formato. Por isso, até eu gostaria de reforçar e de fazer, na verdade, um pedido mais especial, que, por favor, comentem, deem sugestões, críticas sobre este novo formato, se vocês gostaram, não gostaram, se acharam, não achei, não gostei da edição, acho que não ficou legal, ou vocês não funcionam assim dessa maneira. Qualquer coisa, falando, não, adoramos, foi incrível, meu Deus, o Danilo é um gato, pena que ele é casado. Também pode falar depois, assim, a namorada dele entrará em contato com você e Falando, vocês se entendem. falando nisso, tem muitos, pessoal, tem muitas ouvintes e alguns muitos ouvintes nossos que falam bastante para mim assim sobre a voz do Fábio. Então agora a todos vocês que falam sempre da voz do Fábio, agora vocês estão vendo o rosto do Fábio. Se vocês quiserem, ele até manda o endereço deles para tomar uma cerveja juntos. Então é isso. Então agora, além da voz, tem o rosto.
Para vocês que criei uma ideia de um homem perfeito e traumatizei-os agora por causa disso, minhas sinceras desculpas, eu não sou responsável pelo aquilo que vocês imaginam ao ouvir minha voz, tá? Então eu lamento em decepcioná-los, mas enfim, este é o meu rosto. Eu Mas tenho de uma qualquer amiga das maneiras. argentina que assim, é apaixonada na sua voz. O quem? Uma amiga argentina minha, apaixonada na sua voz. Inclusive, ela tá pertinho de você, ela mora na Itália atualmente. Ah, che, entonces, vale, un besito desde acá de Brasil hasta de Argentina a Italia, un grande beso. E não sei por que eu comecei a falar em espanhol. É, pra ela entender, né? Provavelmente. Mas, bom, eu imagino que se ela escuta aqui o podcast é Ela, porque alguma ela não coisa de fala, português ela ela percebe. ainda não fala, mas ela entende. Pronto, pronto. Então, espero que pelo menos o nosso podcast esteja ajudando ela a aprender um novo idioma, que é essa tão complicada língua portuguesa. Mas, bom, pessoal, para finalizar, então, aquele recado que não pode nunca faltar, sigam-nos nas redes sociais de sua preferência, escute nosso podcast nos principais tocadores de podcasts e comentários, críticas, sugestões e convites para o almoço de domingo da família, por favor, nos envie através do nosso inbox de qualquer uma das nossas redes sociais que devemos responder. Bem, pessoal, até mês que vem em vídeo e até a próxima semana, até que 2 semanas, na verdade, para o próximo episódio em áudio, podcast formato tradicional nosso mesmo, tá bem? Até já, pessoal, até uma próxima. Até mais, pessoal. Tchau. Prazer em vê-los.